a sua Bíblia. Atos capítulo 16. Do verso 19 ao verso 26. Texto muito conhecido, irmãos. Atos 16, de 19 a 26. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, vamos ler juntos, oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém. Podem sentar, irmãos. O apóstolo Paulo está aqui nesse texto numa cidade chamada Filipos. Na verdade, Paulo está na sua segunda viagem missionária e o seu plano era ir para a Ásia. E o Espírito Santo o impediu de fazê-lo. E Paulo tem uma visão no qual um varão macedônio está em pé e lhe roga, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo obedece àquela visão, entendendo que era uma orientação de Deus, e ele vai para Filipos. A ideia de Paulo era a Ásia, mas Deus queria alcançar a Europa com o Evangelho. E Paulo vai à cidade de Filipos, que era uma cidade que ficava entre o Oriente e o Ocidente, era uma cidade chave, era uma colônia romana, e por isso ela tinha autonomia, ela se autogovernava, as pessoas ali tinham direito de propriedade, eram isentas de determinados impostos, era uma cidade privilegiada. E Paulo vai à Macedônia, vai a Filipos na Macedônia. A cidade recebeu esse nome, Filipos, em honra ao seu fundador, Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. É por isso que a cidade se chama Filipos, por causa de Filipe da Macedônia. E o apóstolo Paulo vai àquela cidade, e Deus começa a usá-lo como sempre fazia. E ele vai para um lugar onde havia mulheres que oravam. E ele prega o evangelho ali. E uma mulher chamada Lídia tem o seu coração aberto pelo Senhor e é convertida. O apóstolo Paulo continua a obra missionária. E havia naquela cidade uma jovem adivinhadora, cujo trabalho dava lucro a seus senhores. Só que aquela jovem adivinhadora era possuída por espíritos malignos. E certa feita ela vê Paulo e começa a dizer a Paulo e a Silas: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela fazia isso por muitos dias. E o apóstolo Paulo discerne que aquilo era uma operação maligna, e ele repreende o demônio daquela jovem, e aquela jovem é liberta.
Aquela situação traz um impacto social para a cidade de Filipos, para algumas pessoas daquela cidade que ganhavam dinheiro como fruto do trabalho de adivinhação daquela jovem. E Paulo é acusado, juntamente com Silas, de maneira injusta, de propagar costumes que aquela cidade não poderia receber nem praticar, porque eram romanos. Há um motim, há um levante na cidade, os missionários têm as suas vestes rasgadas, são açoitados com varas e são levados para uma prisão, na qual o carcereiro recebe a ordem de guardá-los com toda a segurança. E não apenas isso, além de serem condenados injustamente, além de serem açoitados, além de serem presos, eles estão com os pés no tronco. Eu queria pensar com você, porque esse texto ele me chama a atenção, a reação de Paulo e Silas. Paulo e Silas estão sofrendo por serem cristãos. Eles não estão sofrendo porque cometeram ilicitudes, eles estão sofrendo por estarem fazendo a obra de Deus. Mas o que me impressiona é que o sofrimento não consegue subjugá-los. O sofrimento não consegue vencê-los, não consegue pará-los. E eu quero pensar sobre isso com os irmãos, sobre o triunfo no sofrimento. Você pode repetir essa frase comigo? O triunfo no sofrimento. Mais uma vez, mais forte. O triunfo no sofrimento. O que é o triunfo no sofrimento? O triunfo no sofrimento não significa que nós não vamos sofrer. Nós vamos sofrer. É importante que nós nos lembremos que o sofrimento faz parte, primeiro, da nossa realidade como humanos caídos. O sofrimento é o resultado da queda, é o resultado do pecado. É a primeira coisa que a gente precisa se lembrar. A segunda coisa que a gente precisa se lembrar é que além de nós termos um sofrimento como resultado da nossa vida em pecado, o que eu quero dizer, não é o fato de eu e você estarmos especificamente em um pecado e sofrermos por causa disso. Isso pode acontecer, mas não é isso que eu estou querendo dizer. É a realidade de nós estarmos em um mundo caído e estarmos sujeitos à dor. Jesus disse: no mundo passais por aflições. Mas a gente precisa pensar no sofrimento em uma outra perspectiva. Nós estamos identificados com Cristo, e nós estamos identificados com Cristo, inclusive no sofrimento. O apóstolo Paulo diz: se com Ele sofrermos, com Ele reinaremos. Então, a Bíblia diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão ser perseguidos. Isso é um fato. Isso é uma realidade. Os cristãos serão perseguidos. Há um movimento de perseguição aos cristãos. Há cristãos sendo mortos, há cristãos sendo torturados, há cristãos sendo despedidos de trabalhos por serem cristãos. Os irmãos, nós não vamos entrar nos aspectos teológicos específicos, mas os irmãos viram a notícia no Sri Lanka. Bombas explodiram em vários locais. Mais de 320 pessoas morreram. O Estado Islâmico assumiu o atentado. E o que foi aquilo? Aquilo simplesmente foi uma expressão
de intolerância contra, vou usar o termo no sentido mais amplo, contra os cristãos que são apenas 7% do Sri Lanka. Esse é um fato, esta é uma realidade e que a gente precisa entender. Mas eu queria que você entendesse, meu irmão, que o sofrimento não vem para lhe destruir. O sofrimento não vem para acabar a sua vida. Eu queria que você pensasse no ouro que está cheio de impureza. E ele passa por um processo de purificação. Ele passa por um processo, e desse processo vem isso aqui, vem uma aliança. Algo que brilha, algo que reluz, algo que chama a atenção, algo que é belo. Deus, Ele permite sofrimento na nossa vida, para que em meio ao sofrimento, Ele possa nos purificar, nos aperfeiçoar, nos amadurecer. Então não olhe a sua dor pensando, eu vou ser destruído com essa dor. Não vai. Porque a sua vida está oculta em Jesus Cristo, e aqueles que estão em Cristo, nada, absolutamente nada, pode destruí-los ou subjugá-los, nem a morte. Mas como é que a gente triunfa no sofrimento? Em primeiro lugar, para a gente triunfar no sofrimento, a gente precisa reconhecer qual a nossa realidade em Cristo, quem nós somos em Cristo e quem é Deus para nós. A gente precisa se lembrar, em meio ao sofrimento, quem eu sou em Cristo e quem é Deus para mim. O que Paulo fazia juntamente com Silas no sofrimento? No sofrimento, lá na masmorra, na prisão, na escuridão, na dor, eles se relacionavam com Deus. Eles não murmuravam, eles não reclamavam, eles não culpavam ninguém, mas eles estavam ali buscando a Deus. Por quê? Porque eles sabiam quem eles eram e quem Deus era. Os pés deles estavam no tronco, mas eles sabiam que espiritualmente eles não estavam presos, eles estavam livres. Como a gente precisa se lembrar disso? Como a gente precisa se lembrar que em Cristo nós estamos livres. Como a gente precisa se lembrar que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Como a gente precisa se lembrar que mesmo limitados por dores, em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais. Amém, irmãos? É preciso se lembrar disso. Paulo sabia quem ele era, juntamente com Silas, e eles sabiam quem Deus era. Era por isso que em meio àquela situação, eles buscavam a Deus, porque eles sabiam que Deus é capaz de transformar o mal em bem, a maldição em bênção, a aparente derrota em grande triunfo, porque é isso que Deus vai fazer aqui. No sofrimento, se lembre de quem você é em Cristo. Você é amado em Cristo. Você é escolhido em Cristo. Você está assentado nas regiões celestiais em Cristo. E há um Deus que está ligado em você. Há um Deus que você está conectado nele. E Ele está conectado em você. Há um Deus presente. Há um Deus presente. Deus não está ausente, irmãos. Deus está presente, irmãos. Deus não está escondido, irmãos. Deus está aqui, irmãos. Diz o texto que à meia-noite, hora de silêncio, hora em que algumas consciências são tomadas pela culpa, hora em que algumas pessoas estão dominados pelo medo, hora em que muitos estão
preocupados. Diz o texto que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles faziam duas coisas. Eles oravam e eles cantavam louvores. Presos, feridos, humilhados, rasgados, mas eles oravam e eles cantavam louvores. Quando é que nós triunfamos no sofrimento, irmãos? Quando mesmo em meio ao sofrimento, a nossa relação com Deus não para, mas a nossa relação com Deus se intensifica. A nossa relação com Deus se aprofunda. Paulo sabia quem ele era, sabia quem Deus era, e em meio à dor, em meio à injustiça, sofrendo, ele não diz: Deus, por que eu estou sofrendo sendo cristão? Ele não diz isso. Ele não diz: Deus, por que eu estou passando essa dificuldade sendo fiel a Ti? Ele não diz isso. Ele não diz: Deus, por que eu estou vivendo dificuldade financeira e sou dizimista e ofertante? Ele não diz isso. Ele não diz: Deus, por que o ímpio prospera e eu não prospero? Ele não diz isso. Ele simplesmente abre o seu coração, abre a sua boca com Silas, e eles oram, e eles buscam a Deus, e eles louvam, e eles adoram. Eles não buscam razões. Eles não interrogam, eles não questionam, eles simplesmente abrem os seus corações e as suas bocas e se relacionam com Deus. Irmãos, nada pode parar o crente, irmãos. O crente que está ligado em Deus, nada pode pará-lo, nada. Prenderam Paulo em outras ocasiões. Ele passou, por exemplo, 2 anos preso em Roma, a primeira prisão. Mas naqueles 2 anos preso em Roma, pensaram que iam pará-lo. Mas lá ele pregava o evangelho para as pessoas que o visitavam, numa casa, numa prisão domiciliar. Lá ele escreveu Efésios, ele escreveu Filipenses, ele escreveu Colossenses, ele escreveu Filemão, lá preso. Depois ele é preso novamente, aquela prisão que culmina na sua morte. Nessa prisão ele escreveu 2 Timóteo. Nós temos 13 epístolas de Paulo no Novo Testamento. Das 13, 5 ele escreveu preso. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus não está algemada. Deus não está algemado. Deus não está amordaçado. Deus é livre. E a sua e a minha vida espiritual não pode parar em meio à dor. Porque algumas pessoas param. Não vou orar, quanto mais ora a situação piora. Não vou à igreja, ó a minha situação. Não vou me envolver no ministério, ó o meu quadro. E a vida para, e o coração amargura, e a fé esfria, e o diabo usa a situação para derrotar. É por isso que existem pessoas que às vezes estão na igreja, mas estão tendo derrotas, porque elas acham que podem dar férias à devoção delas. Elas acham que podem ter um recesso na vida delas com Deus. Quando eu melhorar, quem sabe? E não é assim. Triunfamos em meio ao sofrimento, quando sabemos quem somos em Cristo e quem Deus é. Triunfamos em meio ao sofrimento, para que em meio ao sofrimento, em segundo lugar, quando mesmo em meio ao sofrimento, a nossa relação com Deus permanece. Triunfamos em meio ao sofrimento. Em terceiro lugar, quando mesmo em meio à dor, nós temos um coração disposto a testemunhar. Um coração disposto a falar de Deus. Diz o texto que eles oravam e cantavam. E os demais companheiros de prisão escutavam.
E a ideia aqui é ouvir com atenção, é observar. Aquele poderia ser um momento em que Paulo e Silas ficariam cabisbaixos, mas aquele foi um momento em que pessoas que de outra forma jamais ouviriam o Evangelho, puderam ouvir. Presta atenção, em meio à minha e à sua dor, Deus pode estar nos usando para abençoar pessoas. Em meio à minha e à sua dor, nós podemos testemunhar para os outros que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é fiel, que Deus é poderoso, que Deus é justo, que Deus é verdadeiro, que Ele não escreve certo por linhas tortas, Ele escreve certo e ponto. Os seus planos são os melhores e a vontade dEle será feita. Nós triunfamos em meio ao sofrimento, quando mesmo em meio à dor, à angústia, à aflição, não há murmuração, mas há anúncio da palavra de Deus. Em meio ao sofrimento, Deus nos surpreende. Deus nos surpreende com a sua presença, com o seu poder, com a sua glória. Diz o texto, eles estavam fazendo isso e de repente, verso de número 26, sobreveio tamanho terremoto. Não foi um terremoto na cidade, não foi um terremoto em todo o bairro, não foi um terremoto no país, foi um terremoto ali. Foi um terremoto localizado. Aquele terremoto foi tão grande que a prisão foi aberta, as portas foram abertas, as cadeias de todos foram soltas. O que era esse terremoto? Esse terremoto era Deus dizendo: eu estou aqui. Esse terremoto era Deus dizendo para Paulo: você não está só, você não está sozinho, você não está isolado, eu estou aqui. A gente olha lá no Antigo Testamento, manifestações de Deus para o povo de Israel, monte que fumegava, monte que tremia. O que era aquilo? Um sinal da presença de Deus. Em Atos 4, Pedro e João vão orar com a igreja. E quando eles estão orando, o lugar treme. O que era aquilo? Era Deus manifestando que estava presente. Diz o texto que as cadeias se abrem. Eu queria que você entendesse que em meio ao sofrimento, em meio ao seu louvor, a sua adoração, a sua oração, Deus pode fazer coisas grandes e novas que nós esperamos ou não esperamos. Mas qual era o objetivo de Deus aqui? Era produzir uma fuga em massa? Era esse? Viva a revolução? Ninguém na prisão? Solta-se todo mundo? Era isso? Não. Aquele terremoto foi para alcançar o coração de um homem. Às vezes vem a brisa na nossa vida e a gente não está nem aí. Vem a chuva, a gente não está nem aí. Vem o vento, a gente não está nem aí. Às vezes precisa um terremoto na história de pessoas para mudar a história delas. Há um terremoto. O carcereiro olha, está dormindo, acorda, olha e diz: todo mundo fugiu. Prisão aberta é sinônimo de fuga. Como o carcereiro pagaria pela sua própria vida, se os presos fugissem, ele diz: para que não me matem, eu me mato. E quando ele vai fazer isso, Paulo diz: não, não faça isso, nós estamos aqui. E o carcereiro faz a pergunta: que farei? Que devo fazer
para que seja salvo. E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E naquela noite, o carcereiro foi salvo. A família do carcereiro foi salva. Toda a família foi batizada. Aquela aparente derrota, aquela aparente desgraça, se tornou uma grande vitória. O nome do Senhor foi exaltado. Os presos ouviram. O carcereiro viu Deus agindo. O coração dele foi convertido. Posteriormente, Paulo e Silas, Paulo era um cidadão romano, reivindicou seus direitos de cidadão romano, e eles foram soltos depois de terem recebido desculpas. E a palavra de Deus continuou propagando, continuou se espalhando. Aparentava ser uma derrota, aparentava ser uma situação de fracasso, mas em meio à situação de aparente fracasso, Deus estava agindo para que o seu nome fosse glorificado. Creia. Deus vai ser glorificado nas nossas perdas, Deus vai ser glorificado nas nossas dores, Deus vai ser glorificado nas nossas lutas, Deus vai ser glorificado na nossa vida, na nossa história, mas nós precisamos continuar dentro do propósito dEle. Em meio à dor, em meio à luta, ore. Busque a Deus, clame a Deus e adore, e o louve, e o exalte. Saiba quem você é, saiba o que Deus fez em você, saiba quem Deus é, testemunhe do amor de Deus. E enquanto oramos e cantamos, Deus soberanamente pode manifestar o seu poder, quebrar cadeias, quebrar prisões, atingir corações, transformar vidas, salvar vidas, restaurar famílias, mudar a nossa situação, glorificar o nome dEle. Vamos ficar de pé.